Bom dia a todos. Hoje, domingo, 27 de dezembro de 2020, o último domingo deste ano tão especial, tão marcante, verdadeiramente com a sua característica desafiadora. Vamos fazer mais uma palestra pública de forma virtual, uma vez que o Centro Espírita Bezerra de Menezes, por força das circunstâncias específicas da pandemia, está impossibilitado de recebê-los em suas instalações de forma presencial. Por essa razão, estamos utilizando-nos dos meios virtuais para nos colocarmos em comunicação. Como temos o hábito de fazê-lo, o saudável hábito de fazê-lo, não por ritual, mas realmente um hábito bastante saudável, vamos, antes de iniciar as nossas considerações em torno do tema escolhido, vamos dar início sintonizando-nos com a espiritualidade superior, por intermédio de uma prece. Vamos então cerrar nossos olhos, buscar controlar as emoções, particularmente a ansiedade, imaginando a figura de Jesus de braços abertos, sorrindo nos bênçãos, para que possamos estabelecer uma corrente fluídica entre a nossa mente, entre os nossos pensamentos e as fontes inesgotáveis do amor de Jesus. Amigo Jesus, o vosso amor nesse instante nos envolve, repletando os nossos corações, a nossa alma, com as dúlcidas vibrações do vosso amor, da vossa paz e igualmente da vossa serenidade. Abençoa-nos, amigo querido, o propósito. Trazemos conosco o objetivo de ampliar os conhecimentos em torno dos teus ensinamentos, buscando extrair deles o conteúdo moral, para deles introjetarmos, fazendo uso, quando dos nossos pensamentos, das nossas palavras e também das nossas ações, atitudes e comportamentos. Abençoa-nos o esforço que estamos fazendo. Somos-lhe imensamente gratos por tudo quanto o vosso coração generoso nos tem concedido. Fica conosco, amigo querido, que assim seja. Como já é de conhecimento da grande maioria de todos que nos acompanham rotineiramente, os temas das nossas palestras de domingo estão seguindo o livro Caminho, Verdade e Vida, livro cujo autor espiritual é o Emmanuel, utilizando-se da psicografia de Francisco Xavier. Na manhã deste domingo vamos compartilhar as reflexões efetuadas pelo nosso querido Emmanuel em torno do tema O Companheiro. E para iniciar as nossas reflexões, vamos falar um pouco sobre Moisés. Para muitos de nós, talvez por força dos filmes, principalmente do filme de 1956, que retrata a figura conhecida de Moisés, para nós talvez Moisés seja para todos nós aquele que libertou o povo judeu do cativeiro, do trabalho escravo que realizava em terras do Egito. Isso
cerca de 1500 anos antes do nascimento de Jesus. Portanto, desde da data atual, nós estamos falando há cerca de 3.500 anos. Isto ocorreu. Mas, para nós no Espiritismo, conforme podemos constatar no capítulo 2 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, Moisés vai além de ser somente aquele que libertou o povo judeu do cativeiro. Um grande fato, sem dúvida nenhuma, mas ele vai mais além. Moisés, além de libertar o povo judeu, ele também reorganizou toda a sociedade israelita. Configurou através de regras, de normas, estabelecendo uma organização, seja ela cívica, seja ela social, religiosa. Ele estruturou toda a sociedade israelita em torno da figura de Jeová, em torno da figura de Deus, para nós que seria Deus. E para conseguir obter esse resultado, ele então, utilizando-se não somente de todo o conhecimento que desenvolveu enquanto esteve no Egito, como um príncipe no Egito, já que ele foi adotado, como todos sabem, foi adotado por uma princesa que serviu o faraó Sete. E ele então, utilizando-se de todos esses conhecimentos adquiridos, estratégia militar, organização civil, tudo isso, toda essa visão, associado à grande mediunidade que ele possuía, ele então construiu toda essa estrutura social para o povo israelita. E, para tanto, ele se utilizou do registro por escrito de tudo quanto isso era determinado. Para todos nós é muito conhecida os 10 mandamentos, né, que ele recebeu mediunicamente dos espíritos superiores e que, desde essa época, prevalece nos nossos códigos de aprendizados sobre moral. Para realizar essa organização do povo judeu, ele então escreveu o que nós conhecemos como o Pentateuco mosaico, que são os 5 livros da Bíblia, do Velho Testamento, que é o livro do Êxodo, que é o Gênesis, Levítico, Números e Deuteronômio. São esses 5 livros, 5 preliminares livros do Velho Testamento, e que compõem para o povo israelita, então, as leis de Deus que Moisés trouxe para conhecimento de todo o povo. Em linguagem específica do povo judeu, nós podemos falar que isso era o Torá. O Torá significa, no idioma português, os rolos, porque, evidentemente, nessa época, utilizavam-se de papiros e eles eram escritos na forma de rolos. Então, daí vem o que eles chamam de o Torá, que são as leis básicas de Moisés, as leis básicas que Moisés deixou ao povo judeu. E tudo entre os judeus gira em torno do conhecimento desses 5 livros, gira em torno do conhecimento do Torá. E as crianças, os meninos, desde cedo, aprendem a identificar, a saber
decor todas as leis que existem dentro do Torá, para que eles, então, com isso, direcionem os seus comportamentos, para que eles não infringam nenhuma lei estabelecida por Deus. E é muito interessante a dedicação que muitos desses judeus têm em torno do aprendizado das leis do Torá. E chega a um ponto de haverem especialistas em torno da interpretação, em torno de conhecer essas leis, as leis divinas. E eles são conhecidos, nós o conhecemos pelas descrições que existem no Evangelho de Jesus, como os doutores da lei. Eles sabiam muito a respeito, dedicavam a vida toda ao estudo em detalhe de todo o Torá. Mas esse conhecimento, essa capacidade intelectiva dele, fazia com que exacerbasse o ego, a arrogância, o orgulho deles em dominar um conhecimento, em suas nuances, em seus detalhes, que era desconhecido por uma parte considerável do povo judeu, porque nem todos sabiam fazer, nem todos eram alfabetizados. E eles então se aproveitavam dessa condição, que eles se consideravam superior por esta condição, e exploravam então o desconhecimento em detalhe do povo judeu. E os doutores da lei buscavam rotineiramente confrontar Jesus, sempre fazendo de alguma forma algum desafio a Jesus, buscando sempre levar a ele alguma contestação em torno dos ensinamentos que Jesus colocava, que Jesus emitia. E este choque teórico, ou pelo menos na visão dos doutores da lei, que havia entre os ensinamentos de Jesus e os ensinamentos de Moisés. Sempre que havia oportunidade, esses doutores da lei gostavam de desafiar Jesus. E vamos ver um desse desafio, isso que faz parte do nosso ponto central nas reflexões em torno do tema do Emmanuel. Vamos ver um desses momentos, quando um dos doutores da lei busca, de alguma forma, contestar Jesus a respeito dos seus ensinamentos. E esse trecho que vamos utilizar está lá em Lucas, capítulo 10. Quando, então, um certo doutor da lei se levanta e, tentando-o, diz a Jesus: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E esta palavra que Lucas utiliza, então levantou-se certo doutor da lei, tentando-o. O que significaria com isso tentar? O que o doutor da lei estava tentando Jesus? Então, compreendi então que esse tentando Jesus, nós devemos interpretar como se provocando, desafiando, testando Jesus, colocando à prova o conhecimento de Jesus. E ele diz: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E esse desafio era uma espécie, sim, essa forma de se dirigir às pessoas, e em particular a Jesus, formulando uma questão, na realidade não era um método, era uma técnica de embaraçar, de constranger aquele com o qual o doutor da lei conversava, porque isso era muito habitual entre eles. Porque eles se aproveitavam do profundo conhecimento que eles tinham em torno do Torá e buscavam, então, com facilidade confundir os outros. Né? E aí, ao estabelecer a confusão entre as pessoas que conversavam com eles, eles então deixavam claro a sua superioridade. É por esse motivo, então,
que Lucas coloca lá, que o doutor da lei, tentando Jesus, formulou a pergunta, né? Mas Jesus, um espírito superior, deu uma resposta ao doutor da lei que o surpreendeu. Jesus não responde diretamente. Jesus devolve a pergunta que lhe foi feita, por saber que aquilo se tratava de uma técnica, e ele então devolve a pergunta. Na lei, o que está escrito? Como você a lê? De novo, Jesus mostra todo o seu conhecimento e todo o seu amor às criaturas. Jesus inverte os papéis. Ele não é mais aquele que tem que responder, mas ele inverteu os papéis. Passa então a ser a responsabilidade do doutor da lei. Ele responde formulando uma nova pergunta. É como se Jesus estivesse dizendo para ele, na linguagem, o que diz o Torá? Porque Jesus faz a pergunta em duas etapas. Primeiro ele pergunta exatamente para o doutor da lei o que está escrito, se referindo ao Torá. E depois ele pergunta como você a lê. Porque isso acaba limitando a possibilidade do doutor da lei criar uma série de citações. Então, o que está escrito e como você a lê. Ou seja, como está escrito. Voltamos a Lucas, e Lucas vai dizer assim: e o doutor da lei respondendo disse a Jesus: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, e também de todo o teu entendimento, e a teu próximo como a ti mesmo. A resposta do doutor da lei foi pronta e clara e retirada do Torá, retirado das leis de Moisés. E ele está lá, essa resposta que ele deu está lá em Deuteronômio 6.5, onde, de acordo com Moisés, são essas as palavras que Jeová dá ao povo de Israel. Está lá em Deuteronômio: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Então, quando Jesus devolveu a pergunta para ele, o que diz a lei? Ele, o doutor da lei, demonstrando o seu conhecimento, citou exatamente o que estava lá em Deuteronômio. E Jesus então lhe responde. Voltamos agora para Lucas, e ele diz assim em Lucas: então Jesus disse ao homem, ao doutor da lei: respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Ah, mas o orgulho que ele sentiu, porque quando ele formulou a pergunta, na realidade ele já havia pensado em todos os detalhes, e ele o fez de forma pública, aberto, na frente, inclusive, dos seus companheiros de templo. Então, o que ele queria, na realidade, era mostrar aos amigos a coragem que ele havia de enfrentar Jesus, e iria, então, colocar Jesus numa situação muito delicada, já que ele, teoricamente, pelo intelecto dele, saberia muito mais do que Jesus. E quando Jesus leva o próprio doutor da lei a responder desta forma, Jesus então só cumprimenta. Respondeste corretamente. Faça isso e viverás. E ele então fica tomado de surpresa, né?
mas querendo justificar-se, está lá em Lucas, mas querendo justificar-se perante os amigos, ele pergunta a Jesus: mas quem é meu próximo? Qual era o objetivo? É que a derrota dele, diante da sua intenção, isso não foi uma derrota, mas para ele, para o orgulho dele, tinha sido muito rápida essa derrota. E o doutor da lei não se conforma em sair de cabeça baixa. Então ele volta à carga com outra pergunta. Pergunta que seria muito fácil para ele estabelecer uma discussão desejada. Então, quem é meu próximo? Para nós entendermos o porquê dele fazer essa pergunta, é que para os israelitas, naquela época, eles consideravam o seu próximo, eram os seus pais, os filhos, os parentes, ou então aqueles da mesma religião, os da mesma raça, nessa ordem de precedência. Não eram próximos, não eram considerados próximos. Os gentios, ou seja, os pagãos, aqueles que não eram judeus, e também os samaritanos, que eram considerados tanto os gentios como os samaritanos, que viviam, os samaritanos, que eram uma parte de Israel, eles o consideravam adversário e não próximo. Por isso é que ele fez essa pergunta para Jesus, porque ao depender da resposta de Jesus, ele iria então criar toda um celeuma, toda uma discussão, que é o que ele dominava. Ele estava querendo levar Jesus para o campo mais forte que ele possuía, que era o da discussão. Mas Jesus, uma vez mais, vai mostrar toda a sua sagacidade, a sua inteligência e, de novo, o amor que ele sentia por todas as criaturas, porque ele estava enxergando no doutor da lei como uma criança, né, peralta, que tinha dificuldade de entender a disciplina e o amor. Então Jesus, ao invés de permanecer na teoria, conforme diz Lucas, para ele se manter na teoria seria fácil provocar controvérsias, Jesus passa a prática e vai colocar uma parábola. E é essa parábola que nós vamos trazer. E ele narra assim: certo homem, conforme está em Lucas, certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Então Jesus, ele vai colocar o caso num homem, numa criatura. Mas Jesus em nenhum momento esclarece para o doutor da lei se ele era judeu, se ele era um gentio, se ele era nada. Jesus não fala nada, diz que era um homem. Então, na descrição que Jesus faz, não importa qual era a sua nacionalidade, nem tampouco a sua religião. E então Jesus coloca uma situação que era normal para eles enfrentarem nessa época. Jesus coloca que ele descia de Jerusalém para Jericó, que era uma estrada muito difícil, muito íngreme e que atravessava regiões desertas. Para nós entendermos essa configuração, imagine que a cidade de Jerusalém fica no alto de uma montanha, assim como ficaria, por exemplo, a cidade de São Paulo, ou mais especificamente a cidade de São Bernardo do Campo. E a cidade de Jericó ficaria na base desta montanha, como se fosse as cidades ali de Cubatão ou mesmo de Santos. Então, todo viajante que ia de Jericó para Jerusalém, ou de Jerusalém para Jericó, tinha que percorrer essa distância. Não era uma distância muito considerável, 26 quilômetros, a marcha de um dia a pé, mas a grande dificuldade era exatamente a diferença na altura de altitude que havia entre Jericó e Jerusalém, que é exatamente quase 1.100 metros, diferença do nível de Jericó para Jerusalém. Então era uma estrada muito difícil, era uma estrada muito íngreme e que não era muito frequentada. Então ela estava deserta. Então essa é a situação para nós podermos entender toda a parábola de Jesus. Então um certo homem, descia de Jerusalém para Jericó. Caiu ele entre ladrões, que tendo-o não só despido, removido a roupa toda dele, também o espancou,
foram embora, deixando-o meio morto, bastante ferido. Ficou fácil para o doutor da lei entender que ali era exatamente o que costumava acontecer naquele caminho. Pelo fato de ele ser deserto, sempre havia, então, bandos de assaltantes e de ladrões que se aproveitavam de viajantes, principalmente viajantes solitários, para poder, então, assaltá-los. Estava, de uma forma geral, esboçado o quadro diante do doutor da lei. Agora nós vamos colocar as personagens. Lembrando que Jesus está fazendo isso para responder a pergunta: quem é, então, o meu próximo? Voltando a Lucas. Lucas registra assim: por coincidência, descia de Jerusalém para Jericó, por aquele mesmo caminho, um sacerdote do templo, judeu, evidentemente, e vendo o homem ferido, passou ele ao largo. A primeira personagem que Jesus cita, que é o sacerdote, evidentemente não foi aleatoriamente escolhido. Jesus o escolheu claramente para demarcar a lição. O sacerdote judeu daquela época, não só todos os sacerdotes, evidentemente, tem como principal recurso o amor ao seu próximo, o amor ao seu semelhante e o socorro aos necessitados. Mas o que o sacerdote judeu fez o quê? Ele olha o infeliz jogado ao chão, ferido, e não querendo complicações para o seu lado, dá uma volta e passa o mais longe possível daquele homem. E Lucas segue com a narrativa de Jesus. Mais algum tempo passado, igualmente também surge um levita fazendo esse mesmo caminho. E vendo o ferido jogado na estrada, igualmente como fez o sacerdote, passou ao largo. Mas quem são os levitas? Os levitas, eles da tribo de Levi, do qual o próprio Moisés fazia parte, era um levita, eles eram os servidores do templo. Somente os oriundos da tribo de Levi podiam ser os servidores do templo. Inclusive, o sumo sacerdote era escolhido entre os levitas. Então vejam que os levitas dedicavam a sua vida ao ministério do trabalho junto ao templo. Da forma que Jesus colocou, começou a ficar mais ou menos claro, agora, uma vez entendido toda a circunstância, que tanto o sacerdote como o levita, por força da circunstância, assim como ele, o doutor da lei, tinham a obrigação de conhecer as leis estabelecidas por Moisés, as leis do Torá. E estas leis, e foi isso que Jesus colocou de uma forma muito interessante. Então está lá em Deuteronômio de novo, capítulo 22, versículo 4, está lá colocado. E isto é uma lei de Deus que tanto o sacerdote como o levita deveriam saber. Se vires o jumento que pertence a teu irmão, ou então ao seu boi, caídos no caminho, não te desviarás deles. Sem falta, o ajudarás a levantá-los. Vai de novo, está lá em Êxodo, capítulo 23, versículo 5. Se vires o jumento daquele que te odeia, caído debaixo da sua carga, sob o peso enorme da carga, deixará, pois, de ajudá-lo? Certamente não te desviarás e o ajudarás a descarregá-lo e a levantá-lo. Com essa proposta que Jesus fez, tanto o sacerdote como o levita não deveriam desviar. Se essa era a obrigação deles, eles não podiam desviar
de animais, como jumento, como boi, que é citado pelas leis de Moisés, quanto mais um ser humano. Seja fosse eles amigos ou inimigos, porque ele diz claramente. Mas o que acontece? Pela narrativa de Jesus, contrariando as suas obrigações, as determinações das leis de Moisés, ambos, tanto o sacerdote como o levita, se afastaram. E aí Jesus vem complementar. Certo samaritano, que é considerado pelos judeus um adversário, um inimigo, certo samaritano, porém viajando, chegou junto do ferido dele e vendo-o teve compaixão. E aproximando-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando sobre elas azeite e vinho, que eram considerados um unguento, um remédio que pudesse atenuar a dor que ele sentia e até mesmo limpar as feridas. Tomando-o nos braços e colocando-o sobre o seu jumento, levou-o a uma hospedaria e, chegando à hospedaria, cuidou dele. E no dia seguinte, por força da sua necessidade de seguir viagem, o samaritano, tirando 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse: cuida dele, e o que quer que gastes a mais, eu te pagarei no meu regresso. Primeiro vamos entender o que é o denário. Um denário, era a importância que correspondia a um dia de trabalho. Logo, 2 denários seriam mais do que suficientes para que o hospedeiro, o dono daquela estalagem, atendesse o ferido até o seu restabelecimento. Ficou implícito na narrativa de Jesus o que o samaritano pensou em tudo. Não foi só de derramar o azeite e o vinho sobre as feridas, tomá-lo nos braços, colocá-lo sobre o jumento, levá-lo até a hospedaria, cuidar dele, mas também se preocupou em cobrir todas as eventuais necessidades dele. Porque se houvesse um gasto adicional, que ele não havia, que ele não teria enxergado naquele momento, mas ele pagaria com o seu retorno. E então, com tudo isso atendido, o samaritano segue a viagem tranquilo pelo dever cumprido. Ele não se preocupou, chamamos a atenção, ele não se preocupou se o ferido da sua nacionalidade, da sua religião, não fez nenhuma pergunta, simplesmente o socorreu. E agora vamos voltar a Jesus. Jesus conclui essa parábola. E aí então Jesus pergunta de volta ao doutor da lei: qual desses 3 te parece ter se tornado o próximo daquele que caiu entre ladrões? Perguntou a Jesus. Então, percebam que uma vez terminada a parábola, muito psicologicamente, Jesus não emite a conclusão moral. Ele deixa a conclusão moral, essa tarefa de concluir a parte moral, ao doutor da lei, obrigando o doutor da lei a se pronunciar. Então o doutor da lei passou de inquiridor a inquirido. Qual desses 3, pergunta Jesus, te parece ter se tornado o próximo daquele que caiu entre ladrões? E algo constrangido, o doutor da lei respondeu: aquele que teve misericórdia para com ele. A resposta do doutor da lei foi sincera e correta, mas ele se utilizou de um subterfúgio, porque ele tinha uma dificuldade muito grande de reconhecer que tanto o sacerdote judeu como o levita, que tinha obrigação moral de auxiliar, eles acabaram se afastando, e aquele que ele considerava um inimigo, que era o samaritano, acabou aplicando tudo que estava na lei de Deus. Então, por isso que ele não responde que foi o samaritano. Ainda tomado de muito orgulho, ele respondeu: é aquele que teve misericórdia para com ele. Jesus então se volta para ele e conclui: vai também tu e fazes do mesmo modo. É daí que nós tiramos todo o embasamento moral para falar do companheiro, aquele que segue ao nosso lado,
aquele que necessita do nosso amparo. E daí pulamos para o Espiritismo, quando conclui que fora da caridade não há salvação. Muitos de nós têm, às vezes, dificuldade de entender o que é a caridade. E eu gostaria de concluir a nossa reunião falando da citação de um livro chamado Lázaro Redivivo, que é do irmão X, onde ele faz a comparação dessa parábola, mostrando claramente a diferença entre ser caridoso ou não, se apegando à palavra compaixão. E o samaritano, vendo o homem jogado ao chão, teve por ele compaixão. Então, o irmão X, nessa página do livro Lázaro Redivivo, ele começa dizendo que a caridade, antes de tudo, pede compreensão, pede compaixão. Não basta entregar o seu dinheiro ao primeiro mendigo que surge à nossa porta, para significar que possuímos então a virtude da caridade. É preciso entender a necessidade e ampará-lo com amor. Vai além de entregar o dinheiro. Segue o irmão X. Desembaraçar-se dos aflitos, oferecendo-lhes o supérfluo, e livrar-se dos necessitados de maneira elegante. É libertar-se, livrar-se dos necessitados de maneira elegante, entregando o dinheiro. Mas está ali a absoluta ausência de iluminação espiritual, porque nós só demos algo que talvez não nos faça falta. A caridade, ela é muito maior do que a esmola. Ser caridoso é ser profundamente humano. E aquele que nega entendimento ao próximo pode colocar fortunas na área da assistência social, transformar-se em benfeitor dos famintos, mas terá que iniciar, na primeira oportunidade, o aprendizado do amor cristão para ser efetivamente útil. Ele não está dizendo que não resolve, resolve, mas o que vai realmente nos transformar espiritualmente é a compaixão, é a compreensão do drama do nosso irmão. E ele nos dá alguns exemplos muito simples da compreensão. É calar a tempo, desculpar ofensas, compreender a ignorância dos outros e tolerá-las, sofrer com serenidade pela causa do bem comum, ausentar-se da lamentação, reconhecer a superioridade onde se encontre e aproveitar-lhe as sugestões e exercer a tarefa sagrada da caridade. Nós começamos o nosso diálogo, nossa conversa na manhã de hoje, citando o ano de 2020, que foi um ano realmente muito, muito peculiar. E todos nós enfrentamos dificuldades, problemas, alguns mais, outros menos. Às vezes com morte na família, algum ente querido. Então realmente foi um ano desafiador. Mas não é um ano de problemas. Não foram problemas. Foram oportunidades. Para o sacerdote, para o levita, que viram aquele homem jogado na estrada, quase morto, como diz o evangelista Lucas, não querendo se comprometer com nada, simplesmente se afastaram, passaram ao largo. Não enxergaram naquele fato, somente o problema. Não enxergaram nele a oportunidade de colocar em prática o seu conhecimento, de colocar em prática
a compreensão, o amor. Consideraram um problema. Pôncio Pilatos, diante da alternativa de condenar Jesus ou não, aquilo se transformou num problema. Mas se ele tivesse enxergado como se fosse uma oportunidade, quiçá seu destino teria sido diferente. Pedro, mesmo alertado por Jesus, diante da terceira pergunta que lhe fazem, mas você, Galileu, não fazia parte do grupo que acompanhava o Nazareno? Esse aí é um problema. Ah, mas se ele tivesse entendido como uma oportunidade, as coisas poderiam ser distintas. E ele então nega Jesus pela terceira vez. Vamos pegar o caso de Maria de Magdala, que na conversa que teve com Jesus, ao convite que Jesus lhe fazia para amar, ela entendeu e aproveitou aquela oportunidade. Abandonou toda a sua mansão, suas posses, sua riqueza e passou a seguir Jesus. Problema ou oportunidade? Fica difícil estabelecermos agora uma análise do que foi 2020, nem é esse a nossa intenção. Mas como será daqui a 10 anos? Quando tudo isso tiver ficado no passado? Como é que nós olharemos para este momento? Nós encaramos como um problema ou nós encaramos como uma oportunidade de colocar em prática tudo quanto vai dentro do nosso conhecimento? Aproveitar a oportunidade de extrair daqui e colocar no coração. A compreensão ao nosso próximo. O amparo. Muitas vezes, ouvir o que ele tem a nos dizer. Nos interessarmos pelos problemas e não passar ao largo. Não encaminhar somente para o atendimento fraterno. Não, procure atendimento fraterno. Isso é não se envolver, é não ter a compreensão, a compaixão daquele que sofre. Por isso, o convite para todos nós é a nossa transformação, buscando entender o nosso próximo, os seus problemas e aquilo que nós podemos de alguma forma fazer por eles. Não pura e simplesmente desviar deles ou encaminhar para que outros possam atender e a considerarmos-nos que já fizemos a nossa parte. E então, porque é pior, vamos acabar saindo, não, eu pratiquei a caridade. Não que não seja, não se despreza qualquer tipo de ajuda. O nosso objetivo não é esse, criticar uma pequena ajuda ou não. Vamos lembrar de André Luiz, que por força da sua secretária, atendeu gratuitamente algumas pessoas. Mas ele fazia de forma contrariada, ele não queria aquilo. Que nem o sacerdote e o levita que buscava evitar. Mas essas pessoas ainda oraram por ele após a morte e foram esses benefícios que ele recebeu. Nós estamos convidando a realmente entender o significado da palavra companheiro, aquele que vai ao nosso lado, né? Não necessariamente um estranho. Dentro do nosso lar existem os nossos companheiros, né? O filho, a filha, o esposo, o marido, um pai, uma mãe, que podem nos trazer algum irmão, que podem nos trazer algum dissabor, são eles os nossos companheiros. Nós devemos a eles dedicar a nossa compreensão, o nosso carinho, a nossa atenção. Que possamos refletir nesse tudo que Jesus nos ensinou por intermédio das suas parábolas, principalmente essa parábola, a parábola do bom samaritano, que nos convida a refletirmos como estamos agindo em relação ao nosso próximo. O ano de 2021 está chegando e com ele vem a esperança de dias melhores, a vacina. Mas e daí, o que nós vamos fazer com a vacina?
vamos retornar, estamos esperançosos para retornarmos ao que nós fazíamos antigamente, sem nenhuma mudança? Vamos passar ao largo de tudo o que aconteceu para as nossas reflexões. Que 2021 nos traga junto com a esperança de novas oportunidades para que possamos realmente mostrar que somos bons samaritanos. Que Deus nos abençoe. E rogamos a Jesus nesse momento seu amparo para que possamos, amigo, colocar em prática tudo quanto estamos aprendendo por intermédio dos vossos ensinamentos. Que o vosso amor nos ampare, que o vosso amor nos guie, que possamos, por intermédio dos vossos ensinamentos e do vosso amor, desenvolver em nós a compreensão, a compaixão e a misericórdia. Um bom domingo a todos vocês, que Deus nos ampare, que Deus nos guarde, nos proteja e um feliz 2021 para todos nós, com muita saúde, estamos aprendendo valor e muita paz. Que assim seja. Um bom domingo a todos.